vou começar com as perguntas. Bruno, eu vou começar com você. Eu vou começar com, se você permitir, com duas já para você. Tá? Uma colocada aqui, eu não vou citar os nomes de quem faz a pergunta, vamos lá. O Open Banking, em algum momento, não entrará em conflito com a LGPD? E isso está acontecendo. A LGPD está acima do Open Banking? A segunda pergunta nas regras do Open Banking, a referência obrigatória à entrada de bancos que estejam no segmento S1 e S2. Mais adiante, a menção e compartilhamento de dados por parte de emissores de instrumentos pós-pago e credenciadoras. Né? Uma credenciadora tem a obrigação de entrar no Open Banking se não for banco no segmento S1 ou S2? Duas para começar, Bruno. Vamos lá. Então, primeiro, acho que a LGPD e o Open Banking eles não conflitam. A LGPD ela estabelece uma série de formas de acesso à informação. Algumas, inclusive, tem a mais conhecida, que é a mais simples, que é a bem comum no mundo Open Banking, que nada mais é do que o consentimento. E quando o Banco Central decidiu implementar o Open Banking, na cabeça do Banco Central, ele trabalhou com consentimento do cliente. Então, para todo sharing de informação de uma instituição financeira para uma outra instituição de pagamento ou instituição financeira, existe sempre a figura do consentimento. E consentimento é uma das 8 formas do LGPD de acesso à informação. O LGPD é um pouco mais amplo, inclusive. Ele é usado no sentido de você, por exemplo, dividir informações sem qualquer tipo de pedido, porque num dos itens lá eu digo que eu posso sim dividir informação se seja por decorrência de lei ou se seja decorrência de um normativo, né? Então, acho que o LGPD é até mais amplo, né, das possibilidades de acesso à informação do que o Open Banking. Se houver um conflito, na verdade, a gente teria que dar uma olhada. As duas regras, a lei LGPD é uma lei específica, né, ela é superior à resolução conjunta do Conselho Monetário, mas ela bate com a lei complementar 105 do sigilo também. Mas me parece que não haveria muito esse problema de conflito. Tá? Eu acho que isso é o mesmo nível, mas pelo menos acho que um está dentro do outro. Tá? Não vejo muito problema. Aí, respondendo a sua segunda pergunta, emissores e credenciadores, de fato, se eles forem emissores ou credenciadores como IP, né, não estão dentro de uma instituição financeira, eles, em tese, não são obrigados a entrar no Open Bank, salvo se essa emissora e credenciadora está dentro do conglomerado prudencial de uma instituição financeira que seja S1, S2. Então, nesse caso, não é uma opção, ela tem que entrar, porque ela acabou fazendo parte do conglomerado. Agora, pode a emissora de vontade própria simplesmente entrar para oferecer ou buscar uma competição? Vou dar um exemplo. Olha, eu sou aqui uma financeira, né, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, eu emito um cartão de crédito, né, e eu também faço o rotativo. Eu vou chegar para o Bruno, que tem um cartão comigo e tem um cartão no Banco A, e vou falar assim: ô Bruno, vem cá, você toma rotativo, você usa o seu cartão, fica sempre, eu sempre fico no rotativo. Olha, você não quer dividir comigo os dados transacionais que você tem lá no outro banco? Porque eu quero te oferecer um cartão mais barato e na hora que você for tomar o rotativo, em vez de você tomar lá, eu quero te oferecer aqui que é mais barato, minha linha é mais barata. Você topa? Topa. E aí, o que vai acontecer? Durante o mês, essa financeira vai ficar acessando os meus dados de gastos com o cartão e no momento que eu estiver chegando para tomar um financiamento, para naquele momento essa financeira vai lá e me dá o dinheiro, me empresta esse dinheiro para eu pagar aquele emissor, né, do cartão e não ter que cair no rotativo com aquele lá. Isso seria um exemplo factível possível, né? Então, quando um emissor decide fazer isso, nesse meu exemplo, aí obviamente ele abriu também os seus livros para concorrência. E aquele banco lá, ou o banco B, onde eu também tenho relacionamento, vai poder pedir para que aquelas informações, aqueles dados que tenham sobre a minha pessoa, sobre as transações que eu faço, também vão ser divididas. Então, a lógica no final do dia é: eu não preciso entrar, se eu entrar, eu pulei na piscina também, e aí vale a competição igual para todo mundo. Reciprocidade e tratamento igual. Perfeito. Bruno, obrigado. Deixa eu fazer uma para o Raul aqui. Raul, sob o ponto de vista do mercado consumidor, quais seriam os grandes desafios para o Open Banking ganhe escala desejada e alcance a população em geral? Bom, eu acho que o principal ponto vai ser a comunicação, né? Não é um processo fácil os consumidores entenderem
as premissas que estão por trás de todo o Open Banking, né? Os tipos de informações que ele vai compartilhar, como que ele vai fazer esse processo de compartilhamento, que tipo de autorização que ele vai dar. Então, eu vejo que, na verdade, o grande desafio, olhando que governança está sendo endereçada, tem muita discussão ainda para ser tratada na governança, mas ela está sendo endereçada. A questão de tecnologia, na minha opinião, no Brasil não é um problema nós buscarmos formas de integrar todas essas APIs e padronizar essas integrações de informação. Os aspectos jurídicos estão muito bem colocados, né? Eu vejo que o grande desafio que nós vamos enfrentar é exatamente o fato de nós comunicarmos adequadamente para a população em geral, comunicarmos aos nossos consumidores dos nossos produtos e serviços sobre o que tipos de consentimento que eles estão dando e que consentimentos que eles poderiam dar, hipoteticamente, para a minha organização, para que eu possa desenvolver produtos e serviços melhores. Eu acho que no início isso não vai ser uma coisa simples. Por isso que nós estamos discutindo no âmbito da ABEX, no âmbito da FEBRABAN e da BBC, formas de criar FAQs padronizadas, formas de criar comunicação padronizada, para que uma instituição não fale de uma maneira diferente da outra e que a gente consiga engajar toda a população e todos os consumidores, aí no nosso caso de cartões, ou consumidores bancários, das formas como eles devem compartilhar suas informações. Esse, na minha opinião, é o mega desafio que nós temos que construir desde então, porque se ficar muito em cima da hora, eu acho que vai ter uma baixa adesão por parte da população, como em alguns casos aconteceu no início, ou uma confusão muito grande que tipo de adesão cada população, cada consumidor vai dar e o entendimento dele do retorno que ele vai ter a respeito disso aí. Ok, Raul. Raul, vou aproveitar você, não vou dar tempo de você nem respirar, né? Tem uma pergunta para você, assim, como as fintechs seriam beneficiadas com o contexto da implementação do Open Banking? E como isso poderá afetar o consumidor final? Bom, essa questão das fintechs já é uma discussão de longa data, há uma interpretação de que elas que seriam as grandes favorecidas num processo aí de Open Banking, mas eu vejo que o ponto colocado pelo Bruno como princípio da reciprocidade, ele vai trazer as fintechs para o jogo. Então, no fim, eu vejo como positivo que essa competição se estabeleça, ela é uma espinha dorsal da legislação do Open Banking, e vejo que, inclusive, as instituições financeiras podem apoiar, sim, as fintechs nesse processo de integração de informações e oferta da melhor experiência possível. Não vejo, nesse aspecto, uma fintech como um competidor direto sobre o aspecto que eu tenho que encontrar alguma forma de impedir que ela tenha acesso ao Open Banking, porque, na verdade, eu posso até criar um ambiente colaborativo em que ela vai, na verdade, pode até integrar e ofertar, inclusive, alguns produtos e serviços das próprias instituições, né? Logicamente que eu volto ao ponto em que governança vai ser um ponto extremamente relevante, os padrões de tecnologia e também a comunicação com o consumidor final. O consumidor vai acabar se favorecendo em tendo o melhor produto e serviço à sua disposição, em tendo a melhor oferta, e essa oferta ela pode envolver um produto meu por meio de uma fintech ou não. Eu acho que a partir daí a inovação vai surgir de forma bastante rápida, com a conjugação de Open Bank, com Pix, com todas essas carteiras digitais, os agregadores de contas que estão surgindo, e eu vejo isso aí, ao invés de ver isso aí como uma ameaça de competição, eu vejo isso aí como uma oportunidade que as instituições têm de atingir um público maior de consumidores e de ofertar produtos com melhor experiência e buscar novos mercados, né, novas receitas. Ok, Raul, obrigado. Bruno, vou colocar duas para você de novo, hein, Bruno? Para a gente fazer o maior número de perguntas possíveis. Tem duas perguntas. Uma é se as IAPs terão alguma responsabilidade nesse processo. Se os instituidores de arranjo terão alguma responsabilidade nesse processo. E o outro é um pedido aqui para que você dê um exemplo prático de como se daria o Open Bank para um emissor de cartão ou uma credenciadora.
Muito bem, vamos lá. As IAPs, por si só, elas não estão abarcadas no Open Banking. Então, o instituidor do arranjo de pagamento, as bandeiras, né, elas de fato não entram na regra, nesse sentido que elas são, basicamente, vão estabelecer as regras de entrada de participantes, mas os participantes IPs, eles estão. Então, de fato, não foi feito, afinal de contas, ela estabelece uma regra do seu próprio arranjo, pouco importa se essa informação depois que é detida por um cliente vai ser transferido para uma outra instituição participante. Então, lembrando, o Open Banking é para IFs e IPs, IPs reguladas, né? Então, um ponto que se pergunta também é, mas uma IP, que é uma e-wallet, lá, um pré-pago, né? Ou uma emissora de cartão de crédito, ainda que não alcançou a volumetria, ela não pode entrar no Open Banking? Ela só pode entrar no Open Banking se fizer uma parceria com uma instituição regulada. E mesmo assim, nesta parceria, ela só consegue acessar os dados que aquela instituição financeira detém, mas pela regra do Open Banking, essa instituição financeira não pode passar para esse parceiro dados que obteve em decorrência do Open Banking, que é uma dificuldade que só o Raul deve conseguir resolver, porque eu não sei como é que eu vou segregar essas informações. Mas, de fato, acho que é um caso concreto aqui que, de fato... E as IAPs, se elas atuarem como IAPs, elas não fazem. Lembrando que alguns arranjos, você tem a confusão da figura do instituidor do arranjo com a própria emissora ou credenciadora, então, nesse caso, ela entraria pelo chapéu de emissora ou credenciadora. Né? E com relação a exemplo, foi parecido com o exemplo que eu dei agora há pouco, que é justamente esse acesso à informação. No caso de credenciamento, aqui seria o caso, de fato, de troca de informações que o estabelecimento tem, de tratamento que ele tem com uma credenciadora. Quais são as tarifas que você paga, qual que é o desconto, em que prazo você paga. Né? E poderia, inclusive, que vai coincidir um pouquinho com a regra relativa aos recebíveis de cartão, se de fato não seria o momento de, em vez de fazer uma antecipação com uma credenciadora, especificamente, ele poderia sim fazer, através do Open Banking, buscar uma outra linha mais barata para fazer essa antecipação ou financiamento. Lembrando que agora a gente tem a regra do registro centralizado dos recebíveis, né? Que agora vai entrar em vigor em novembro, ela foi alterada a data, mas enfim, também isso se junta tudo com o Open Banking também. Acho que seria um exemplo aí de credenciador. Complementar o que o Bruno falou, se me permitir, Ricardo, essa questão das parcerias entre as instituições que podem participar e as demais instituições, né, ela é um ponto importante de nós avançarmos nessa discussão. Acho que tem dúvidas sobre isso aí, o Bruno está bastante correto, mas isso é o que me refiro um pouco na questão de que isso pode ser uma oportunidade para todos nós, tanto grandes quanto pequenos emissores, né, de estabelecer as parcerias e tentar buscar o maior nível de consentimento da maior quantidade de consumidores possíveis. Né? É uma janela que se abre que eu vejo como positiva. Aí não sei qual é a opinião do Bruno ou a sua. Não, eu concordo, eu até fiz uma reclamação com o Banco Central, né? Porque se você ler a regra da parceria, ele basicamente diz uma instituição regulada pode fazer um acordo com uma instituição não regulada para oferecer em conjunto ou explorar as informações e oferecer via Open Banking um produto ou serviço. O problema só é que aí é um pouco uma forma de pensar na regra, que eu acho que não é uma forma errada, mas não sei se comercialmente ele vai fechar a conta, que ele estabelece para a instituição regulada que contrata esse terceiro, a total e restrita responsabilidade pelas falhas desse terceiro, pelo vazamento de informação desse terceiro. Ele diz que tem que ter um diretor indicado que vai reportar eventuais problemas. Quer dizer, ele estabelece um peso regulatório por uma instituição financeira que faça uma parceria com alguém que não seja integrante do Open Banking, que a pergunta que eu não sei responder, Raul, é o custo que eu vou ter que ter para criar as proteções, para fazer as auditorias que são requeridas pela própria regra, que eu tenho que atestar que esse participante segue uma série de coisas, ela vai permitir, vai me viabilizar ou inviabilizar eu fazer essa parceria, ou seja, o preço é tão alto que não compensa risco-benefício? Acho que essa é a pergunta que eu não sei responder. Veja que, só para finalizar, se você conseguir estabelecer parcerias com quem, eventualmente, mesmo não sendo regulado, colocou uma boa experiência, conseguiu capturar uma boa base de potenciais consumidores, isso pode ser positivo. Né? Na verdade, poderia-se aí, Bruno, fazer uma analogia do participante direto e do participante indireto do PIX. Né? São questões relativamente similares, guardadas suas devidas proporções,
e aspectos regulatórios, né? Mas concordo com você, é um ponto a ser discutido, é um ponto de cuidado que as instituições vão ter que ter, mas também abre um pouco da oportunidade que eu tinha falado anteriormente, no sentido de que os emissores, além de buscar autorizações dos próprios consumidores que eles têm contato, é também, por meio de parcerias, atingir um público que ele não atingia antes. Será que isso aí não vale a pena? É um ponto para a gente debater e talvez até a ABEX ajudar nessa organização desse detalhe um pouco maior, que seja pode ser por autorregulação, no âmbito ali da governança que foi estabelecida para o Open Banking, ou alguma diretriz um pouco mais detalhada do regulador. Ok, senhores, temos uma série de perguntas aqui, vamos tentar cobrir a maior quantidade possível. Se for o caso, a gente ultrapassa 1 hora, aí, se vocês permitirem, uns 5, 10 minutinhos, tá bom? Raul, tem perguntas aqui. Dentro desse processo, você pode continuar começando, o Bruno completa, mas vamos lá. Sobre a ótica de oferta de novos produtos relacionados ao mercado de cartões, quais seriam os principais desafios que se apresentam num cenário de Open Banking? Bom, eu acho que aí no processo de inovação vai ser você, primeiro, buscar os consentimentos do público-alvo que você quer implementar essa solução, né? Eventual solução, essa eventual inovação. Tem muita coisa que precisa ainda ser feito, que pode ser feito olhando para o mercado de cartões. A digitalização da nossa indústria, ela é uma necessidade e uma realidade premente, e buscas de alternativas que façam com que o maior fluxo financeiro possível transitem por meio do nosso ecossistema, por assim dizer, né? E uma grande alternativa são essas parcerias, pensar em produtos digitais, é encontrar novas formas de buscar esse consentimento para obter todas as informações daquele consumidor, comunicar adequadamente e colocar produtos da forma mais rápida possível, que principalmente estejam relacionados a plataformas digitais, carteiras digitais, que estejam relacionadas ao e-commerce, que vem crescendo muito, e novas formas de usar o cartão digital no ambiente do comércio. Eu vejo que proteger o P2M, ou a relação do uso do cartão no segmento de comércio, que é onde boa parte do nosso negócio está, ela é fundamental a gente chegar fortemente com inovação. Inovações sejam em soluções de uso de dispositivos móveis, em novos produtos e serviços. E buscar novos mercados. A gente vem falando sobre a questão de aonde buscar fluxo financeiro que venha para dentro do ecossistema de cartões. Recentemente, você, Ricardo, liderou aí uma frente da ABEX de criar uma autorregulação que dê algumas diretrizes para a parte de arrecadação de tributos. É uma forma de nós buscarmos novos mercados. Existe uma série de outros mercados. O mercado de e-commerce está aí sedento por novas soluções que o cartão pode acabar provendo. Então, de uma forma geral, por isso que eu remeto ao início da minha conversa, que eu vejo que tudo isso aí se transforma num ambiente extremamente positivo. Basta os emissores serem ágeis, os emissores, os adquirentes, as bandeiras, as empresas que participam do nosso ecossistema serem ágeis e buscarem parcerias e inovação na colocação dos seus produtos. Né? Ok. Bom, Bruno, tem várias perguntas bem diretas para você aqui. Os dados de clientes politicamente expostos poderão ser compartilhados no Open Banking? Bom, a resposta é sim. O fato de ser PEP, né, não muda em absolutamente nada. O único ponto é que este senhor político ele tem que aprovar que seus dados sejam divididos. Aí sim ele vai ser dividido. O fato dele ser PEP não muda, porque ele continua sendo dono do dado e ele pode muito bem autorizar. Então, sim, agora não sei se ele vai ter interesse, né, em fazer isso, mas em princípio ele poderia sim fazer, não teria problema. Tem uma aqui que é meia dividida entre você e o Raul. Se a instituição financeira tiver um contrato com uma processadora de cartão, para emitir cartão, gerenciar a conta do cartão, emitir fatura, entre outras coisas, a API poderá ser desenvolvida pela processadora? Acho que é mais tipo você, né, Raul?
No meu entendimento, sim, né? Agora existe toda uma questão de responsabilização, aí o Bruno pode me ajudar, a responsabilização da instituição autorizada e que está participando do Open Bank em relação a todas as informações, LGPD, consentimento, todos os aspectos de integração. Quem responde é a própria instituição participante, né? Mas não há nenhum problema, ou precisa ser resolvido isso aí, esclarecido de uma forma, se não está claro, não vejo nenhum problema de que haja desenvolvimento compartilhado aí com alguns fornecedores de tecnologia, né? Inclusive, esse assunto foi objeto de algumas conversas com o Banco Central, na qual eu participei, e isso me parece que ficou relativamente claro, né? Sobre esse aspecto de fornecedores de tecnologia. Exatamente, é exatamente isso. O único ponto, lembrando que o Banco Central não tem poder regulatório para punir um processador, porque ele não é regulado. É por isso que a norma ele fala, as IPs e os bancos são os gatekeepers. Eles respondem ao Banco Central e eles podem transferir esse serviço para qualquer terceiro, mas vão responder por isso. Então, no final do dia, quem vai sofrer um processo administrativo é a entidade regulada. E aí, obviamente, do ponto de vista jurídico, ele pode até buscar ser indenizado, mas é uma decisão de caso a caso mesmo. Aí é o ponto, basicamente, você está correto, é da responsabilização de quem está sendo regulado, quem está participando na frente do Banco Central, né? Acho que nessa linha tem uma outra pergunta bem direta aqui, vou deixar para o especialista, que é o doutor Bruno. Os subcredenciadores estão sujeitos à regra? Como se dará essa relação? Acho que já foi comentado, mas... Então, o subcredenciador no Brasil ele não foi regulamentado como uma instituição de pagamento, né? Ele não entrou. Ele, de fato, participa de arranjos de pagamento hoje, tem uma série de regrinhas que ele tem que seguir, é interligado na CIP, dependendo da volumetria, mas isso não faz com que ele participe do Open Bank. Portanto, ele não pode, de forma direta, entrar, nem voluntária. Ele pode, sim, fazer um acordo bilateral que o Raul mencionava. Isso ele poderia, né? Ele pode oferecer alguma coisa diferente para uma IP participante, ele pode fazer uma parceria com o banco, isso não tem problema nenhum, mas limitado nessa relação bilateral. Ok. Tem uma antepenúltima pergunta aqui, depois a gente vai encerrar. Tem como ocorre a adesão ao Open Bank? As IFs segmentadas nas categorias S1 e S2 participam de forma automática? Sim, participam de forma automática. Na verdade, elas têm que cumprir o cronograma, que eu digo muito apertado, até para fintechs, né? O Raul, que hoje trabalha num banco que é quase uma fintech, ele deve responder melhor para mim, mas eu ouço só reclamações que o prazo é muito apertado. Então, o banco S1 e S2, por exemplo, naquelas datas que eu lhe mencionei, né, que ano que vem, eles já têm que estar habilitados e acordados entre todos o compartilhamento sobre os dados e informações transacionais das contas pré-paga, pós-pagas e 10 de 25 credenciamento. Então, ela é obrigatória, até lá tem que estar. Os outros não estão, mas uma vez que entrarem, eles vão, obviamente, passam a seguir, eles não têm prazo específico, mas S1, S2 não tem opção. Aí, Raul, você que me disse se o prazo é muito apertado ou não. Extremamente apertado, a Bex já se manifestou sobre isso aí, o Ricardo pode falar um pouco. Nós já conversamos, eu estou lá no grupo da FEBRABAN também, nós já conversamos sobre isso aí na FEBRABAN, mas o desafio está posto, eu acho que isso aí não adianta a gente discutir mais de forma mais detalhada com o Banco Central. O Banco Central tem ciência do desafio enorme que foi colocado, o negócio agora é a gente partir para executar mesmo. E lembrando sempre que a instituição, os S1 e os S2 têm que cumprir todo esse cronograma apertado, e a instituição que pretende em algum momento oferecer produtos e serviços que dependam dessas informações, também precisa se preparar, porque a reciprocidade, no momento que você vai buscar, você tem que conceder também, né? Então, é um ponto importante que eu acho, no fim, vai criar um ciclo virtuoso de que mesmo os que não são S1, S2, eles acabem tendo um interesse em cumprir os pré-requisitos e participar para exatamente não ficar fora da possibilidade de acessar informações relevantes dos consumidores e poder ofertar novos produtos e serviços. Acho que é isso. Na última reunião da diretoria, a diretoria optou por enviar uma correspondência ao Banco Central, não solicitando dilação de prazo, postergação,
mas alertando para a série de riscos que a gente entende que tem ao longo do segundo semestre. A gente tem uma série de implementações regulatórias acontecendo no segundo semestre e não podemos esquecer o momento que a gente vive de pandemia, com todos os nossos colegas impactados por isso, com distanciamento, essa coisa toda, home office. Mas a gente está trabalhando para que essas preocupações, com certeza, estão no quadro de condução do Banco Central, ele está atento a isso. Gente, caminhando já para o final, agradecendo que já tivemos 177 pessoas presentes, tem duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer, e eu vou fazer ao Bruno a pergunta, depois eu passo para o Raul para as considerações finais. Bruno, você já faça as suas, eu vou responder uma pergunta que veio sobre condução das discussões agora na BEX, e aí a gente encerra. O Bruno e Raul, né, tem uma pergunta assim, se bancos donos de adquirentes possuem responsabilidade pelo adquirente ou as responsabilidades são divididas? Bom, primeiro, se o banco é dono de uma adquirente e esse banco entrou no Open Banking, essa adquirente também tem que entrar no Open Banking. O dono, por ser controlador, né, estou assumindo que a pergunta dono seja controlador, ele responde, não, vamos dizer, se tiver uma falha específica dessa adquirente, existe um potencial processo administrativo contra os diretores estatutários. Então, se esse dono for diretor estatutário, sim, ele tem essa responsabilidade. E, lógico, em última análise, se ocorrer uma multa contra uma credenciadora, obviamente afeta o bolso do dono, mas, assim, no caso extremo, que é muito raro isso acontecer, mas existe sempre a possibilidade de um eventual processo administrativo gerar uma liquidação sumária, né, ou uma intervenção ou uma administração temporária, que nesse caso, nesses três regimes, os bens pessoais do controlador são bloqueados e são usados para pagar as dívidas eventualmente existentes, as obrigações existentes, independentemente de culpa ou dolo, né, que é a nossa responsabilidade objetiva. Então, de fato, o dono, sim, nessa forma, ele é responsável se chegar nesse ponto, né, de risco. Bom, na verdade, existe a responsabilidade dos administradores diretos, da adquirente, e dos bancos sócios, né, como um sócio que é impactado financeiramente ou até de forma regulamentar, com base na legislação, né? Então, tudo acaba sendo, o que a adquirente fizer acaba afetando o grupo como um todo, né? Bruno e Raul, algum comentário adicional? Não, acho que eu vou terminar aqui dizendo dois pequenos comentários. Um talvez a gente vai chegar no nível de maturidade do Open Banking que você vai ter uma instituição que é muito boa em alguma coisa e aí ela prefira fazer parcerias para as outras coisas. Então, acho que talvez a gente vá ver o que a gente vê em algumas jurisdições em que aquilo que ele sabe fazer muito bem ele faz sozinho, mas aquilo que ele não é tão bom ou que tem tecnologia melhor, ele vai buscar um parceiro que vai dar aquela tecnologia. Então, isso faz com que, no final do dia, a experiência do usuário é a melhor possível, né? Acho que essa é uma delas. E a segunda, que até hoje a gente, lá na época da Febraban, o Raul também participou muito disso, é a questão da responsabilidade perante o consumidor. Isso não foi resolvido porque isso não está na jurisdição, né, do Banco Central, ou seja, se eu tiver uma falha nesse serviço, existe um entendimento, uma relação de consumo que todos na cadeia de consumo respondem. Será que os promotores, os juízes, com a entrada do Open Banking, vão entender de fato que o simples fato do cliente ter autorizado essa transferência daquela informação para um terceiro e a falha acontece naquele terceiro, existe esse risco de responsabilidade solidária do ponto de vista? Eu acho que essa interpretação tem que ser mudada, senão a gente vai criar uma judicialização. E lembrando que se você tem 5 bancos ou 12 bancos no S1 e S2, o risco é cada vez maior de judicialização para esses bancos maiores, o que não faz muito sentido, porque a gente pode, inclusive, inviabilizar o Open Banking, que é justamente o que o Banco Central não quer. Então, esse é um ponto de preocupação, acho que deveria ter uma educação aí com os órgãos, acho que a BEX talvez seja um dos melhores, que tem melhor interlocução, né, Ricardo, com juízes e com promotores, que, de fato, precisa entender que a tecnologia ela muda as relações e, portanto, a interpretação da regra tem que mudar junto. Não tem como a gente não mudar a interpretação com a tecnologia, né? Então, acho que era só esses dois comentários que eu deixaria aqui. Raul? Bom, o desafio está dado, a legislação está aí, eu acho que tem vários assuntos sendo endereçados, lógico que quando a gente entrar nesse detalhamento aí,
dessas discussões em que o Ricardo vem participando em nome da ABECS, vão surgir ainda uma série de dúvidas técnicos operacionais e até algumas jurídicas, né? Mas, olhando sobre a ótica de estratégia das organizações, eu entendo que as associadas faz sentido, mesmo aquelas que não são obrigadas nesse momento, a se engajarem nisso aí, se engajarem na discussão, usarem a ABECS como um meio de promover essa discussão de governança, de integrações de APIs, todos esses aspectos que estão sendo discutidos nos respectivos comitês formais, né? E vale a pena todo mundo participar e, inclusive, já se preparar, porque o Open Bank veio para ficar, assim como o Pix é uma realidade, o Open Bank será uma realidade, e nós temos que nos preparar e proteger no bom sentido e ampliar cada vez mais o escopo da atuação do negócio de cartões. E a forma de fazer isso aí é que todo o ecossistema participe junto, estabeleçam parcerias, busquem inovação e coloquem o produto cartão como um diferencial competitivo em relação a outras modalidades de pagamentos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, que é num primeiro momento, pode ser que muita gente olhe tudo que está acontecendo sobre essa questão de Open Bank, de Pix, como ameaças. Eu, particularmente, vejo nós todos engajados, desenvolvendo um entendimento comum de como é que nós vamos atuar como indústria. Eu vejo, na verdade, uma grande oportunidade de nós ganharmos cada vez mais mercado e relevância no consumo dos brasileiros aí. Vejo uma grande oportunidade, estou bastante confiante em relação ao futuro. O trabalho é duro, o cronograma é apertado, mas eu estou bastante confiante que nós temos, como indústria, capacidade de inovar e ocupar um espaço cada vez maior. Okay. Antes de responder a pergunta sobre a condução das discussões, eu queria agradecer o Bruno e o Raul. Vocês falaram assim, o fundamento da ABECS, a premissa básica da ABECS é o respeito ao mercado, a livre concorrência, mercado aberto, e o Open Bank é tudo isso, então não tem por que a ABECS não apoiar desde o início, os associados da ABECS não apoiar. E a pergunta que me foi feita é como que a ABECS vai conduzir as discussões e as sugestões. Quando levamos todas as discussões da governança, e vocês, eu acho que todos entenderam que o grande ambiente de discussão, de definição, está para ser constituído, que é a governança do Open Bank. É lá que vão se definir todas as regras que vão impactar todos os associados, todas as IPs e todas as IFs. Então, a diretoria da ABECS, muito preocupada com isso, ela mudou a governança para esse assunto. Hoje, você tinha, até há pouco tempo atrás, um comitê que discutia isso tudo. Como o Banco Central nos criou vários grupos e subgrupos e nos classificou em um subgrupo, que é o subgrupo 2.1, participantes de conglomerados S1 e S2 e suas empresas controladas, e não nos classificou nos demais instituições de pagamento, embora a gente tenha maioria do mercado, de participação do mercado nos dois segmentos. A diretoria determinou que construíssemos dois grupos de trabalho apartados. Um grupo com representantes do S1 e S2 em empresas controladas e outro grupo com empresas com as demais instituições de pagamento, para garantir que todos esses dois grupos vinculados à diretoria, não tem intermediário, para garantir que todas as discussões, todas as angústias, todas as propostas do segmento 2.1, S1 e S2, e de todas as demais instituições de pagamento, segmento, subgrupo 2.2 do Banco Central, sejam levadas à diretoria e os dois representantes que a diretoria está indicando, o titular e o suplente, na governança, no Conselho Deliberativo do Open Bank, vão votar aquilo que for consensado na diretoria. Eles não representam lá as suas empresas, representam lá a ABECS. E qualquer que seja a manifestação deles lá, a diretoria vai procurar consensar o pensamento de todas as IPs com o pensamento das instituições do S1 e S2. O consensado entre elas é que a ABECS vai levar para o Conselho Deliberativo do Open Bank, para garantir que a gente continuará, não obstante essa formatação feita pelo Banco Central, a gente continuará trabalhando para representar nossos 91 associados. Todas essas informações estão disponíveis, volto a falar, no site reservado da ABECS, na parte reservada a associados da ABECS,
Muito em breve nós vamos soltar uma explicação para vocês sobre uma consulta que o Banco Central vai fazer a todas as instituições, a todas as empresas, por conta desse processo de governança. A ideia é levar informação. E já para a próxima semana, provavelmente a Luciane deve estar chamando a primeira reunião desses 2 primeiros grupos de trabalho, para que a gente faça um overview de tudo que tem discutido e comece pontualmente temas como segurança, como padronização de layout, comecemos as discussões técnicas dentro da associação. Eu queria muito agradecer mais uma vez o Bruno, agradecer mais uma vez o Raul pela sempre colaboração. O Raul nos representa no grupo da FEBRABAN, que discute Open Bank, e agradecer a todos os associados pela participação, dizendo que muito provavelmente na segunda nós vamos mandar um convite para vocês, para que na próxima segunda-feira a gente faça um outro evento como esse, com um outro tema, que pode ser, de repente, Bruno, quem sabe a questão de registro de recebíveis, que é um outro assunto interessante e impactante que vai acontecer ao longo do segundo semestre. Eu agradeço a todos mais uma vez, um ótimo final de dia, bom trabalho a todos, saúde a todos. Muito obrigado.